Olá, acadêmicos! Essa videoaula vai tratar do surgimento da sociologia e a base do pensamento de seus pais fundadores, Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. A sociologia ela surgiu junto com o capitalismo e com a finalidade de compreender essa nova sociedade, esse novo modo de produção. A desagregação da sociedade feudal e o surgimento do capitalismo trouxe uma série de problemas à sociedade, especialmente na forma como a sociedade se via, a forma como acontecia a vida social. Crenças e modos de vida que pareciam verdades eternas foram postas em xeque, com as mudanças trazidas pelo capitalismo. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa são bons exemplos de mudanças importantes que surgiram com o capitalismo. Então, o capitalismo surge a partir dessas mudanças históricas, culturais e do próprio desenvolvimento científico que vão trazer aí uma série de transformações, não apenas no modo de produção, com a produção agora de muitos produtos, de uma nova vida social, uma vida industrializada, mas também a partir de mudanças do ponto de vista cultural, científico e mesmo religioso. Então, fenômenos que ocorreram junto com o surgimento do capitalismo, como a Revolução Francesa, que trouxe uma série de mudanças na ordem política da sociedade, a Revolução Industrial, que trouxe um novo padrão de consumo e de produção, o descobrimento da América, que mostrou que o mundo era muito maior do que se conhecia, a Reforma Protestante, que propõe uma nova forma de compreender a Deus ou a religião, a ascensão da burguesia, que mostra que a sociedade ela pode ser mudada, quer dizer, passou por séculos de sociedade monárquica, uma sociedade tradicional, e agora você tem os novos ricos. Tudo isso cria uma grande instabilidade na sociedade nascente. E essa instabilidade começa a colocar uma série de problemas que precisavam ser explicados. Que tipo de problemas? Problemas como crimes, a superurbanização da sociedade industrial cria dificuldades da vida nas cidades, especialmente com a superexploração do trabalho. As mudanças da classe dominante, antes você tinha a monarquia, por mais absolutista que fosse, ela tinha uma função de cuidado da classe dominada. Agora essa mudança não ocorre, quer dizer, na sociedade capitalista, o sujeito não tem esse pai controlador, ou esse pai cuidador que tinha com a monarquia. As novas formas de administração do Estado, que a partir de agora não são mais pessoais, são baseadas na burocracia, são baseadas na administração impessoal, entre outras mudanças. Então, nós temos aí uma série de problemas que estão sendo colocados pela mudança da sociedade. Como Louvi coloca, a sociedade ela é regulada por uma série de normas ou de regras, de leis, que são anteriores ao indivíduo, mas que quando o indivíduo nasce, ele encontra essas regras, essas normas prontas, ele deve se adaptar a essas regras, mas ao mesmo tempo que ele se adapta a essas regras, ele também vai alterar essas regras de acordo com os seus interesses. Então é uma coisa simbiótica entre indivíduo e sociedade. E a partir dessa compreensão nós vamos construir uma ciência, a sociologia, que tem como objetivo compreender a forma como a sociedade, como os indivíduos interagem dentro do meio social. Hoje a sociologia é uma ciência que tem o objetivo de compreender essa inter-relação. E ela vai fazer isso a partir do quê? A partir de alguns fenômenos que nós consideramos que são chamados de imaginação sociológica, foi chamado dessa maneira pelo filósofo norte-americano Wright Mills, que mostra a necessidade de assumir uma visão mais ampla de como nós agimos e por que nós agimos. Mas, afinal de contas, o que seria essa imaginação sociológica?
A imaginação sociológica é uma forma de observação do mundo a partir da compreensão entre a relação da ação individual e da ação coletiva. Você é o que você é a partir de uma série de fenômenos que estão interligados entre a sua biografia, quem você é, que tipo de família você veio, que tipo de sociedade você veio, que tipo de educação ou de igreja você frequentou, mas também a partir das crenças, das ações, das verdades e dos objetivos da sua era. Você é fruto de um determinado meio social. Você acredita nas coisas que fazem parte das crenças do seu meio social. Você está imerso nesses meios sociais. Então, tudo aquilo que para nós é natural, só é natural porque o nosso grupo social considera como natural. Pensar o seguinte, um exemplo bem simples assim. Se eu disser a vocês que fiz um cachorrinho muito gostoso para o almoço, todos terão nojo de comer o cachorro ou ficarão chocados com a ideia de comer cachorro. A ideia de cachorro para a gente não é de um animal que serve para alimentação, é de um animal que faz parte da nossa vida, é um animal doméstico com quem nós mantemos relações de afetividade. Então, comer um cachorro pode parecer para a nossa sociedade quase como um ato de canibalismo, É tão horrível quanto a ideia de comer uma pessoa. Chega perto. Agora, existem povos que o cachorro é apenas um animal e que pode ser comido, como é a galinha, a vaca, o porquinho. Não tem nenhum tipo de problema. Bom, o que nos torna, o que nos deixa enjoados com a ideia de comer cachorro e não os deixa assim, de acordo com o tipo de vida social, de compreensão da realidade que eles têm. É essa compreensão da realidade, essa relação entre a ação individual e a ação coletiva, aquilo que eu faço parte, que vai, na verdade, me dar determinadas características. Então, eu sou o que sou a partir da minha relação com o mundo social. Então, a imaginação sociológica nos permite compreender uma série de acontecimentos que parecem dizer respeito apenas ao indivíduo. Eu gosto disso ou eu gosto daquilo. E a gente vai observar e verificar que aqueles meus prazeres, os meus gostos, ou as minhas opções individuais, elas não são, na verdade, tão originais assim. Elas são fruto de um meio, ou elas são fruto de um determinado, de uma determinada crença que eu compartilho com as pessoas com quem estão ao meu redor, tá certo? Então, a sociologia é uma ciência que tem como objetivo compreender essa relação entre as ações individuais e coletivas, ou seja, é a ciência que estuda a forma como se dá a interação humana em seus mais diversos aspectos. Então, o desenvolvimento dessa ciência, da sociologia, faz com que as preocupações alcancem determinados fenômenos humanos e que eles verifiquem esses fenômenos humanos de diversos aspectos. Então, vamos deixar uma coisa clara. A sociologia é uma ciência como qualquer outra. E como qualquer ciência, ela tem subdivisões. Tá certo? Vocês vão ter nessa disciplina uma visão mais geral da sociologia enquanto ciência. Mas a sociologia, como a biologia, a química ou a física, ela é subdividida. Ela é subdividida de acordo com determinados aspectos. Quando nós falamos em biologia, biologia seria a ciência da vida. Mas ninguém estuda biologia de um modo geral. As pessoas estudam aspectos da biologia, como citologia, botânica, zoologia e por aí vai. Na sociologia é a mesma coisa. Então, nós temos a sociologia de um modo geral, que é o que nós estamos caracterizando aqui, como surge essa ciência, qual o objetivo dela, que é compreender a vida social, e a partir daí a sociologia ela é subdividida. Então, nós temos sociologia do trabalho, que vai discutir as questões referentes ao processo de trabalho, conflitos de trabalho, como se produz, para quem se produz, e o que o processo de trabalhar causa ao indivíduo que trabalha. Sociologia da educação, que é o objetivo de vocês aqui no curso de pedagogia, que é compreender como se estuda, o que se aprende, para que se aprende, qual é a função da educação. Sociologia do lazer,
sociologia da saúde, sociologia política, sociologia do esporte. Quer dizer, ela tem diversas áreas. Cada aspecto da sociologia vai discutir um assunto em específico, tá certo? Porque a realidade social, ela é extremamente ampla, né? A realidade social, o homem, ele é multifacetado, ele atua em diversas áreas. Então, não dá para eu tratar da natureza da vida humana de um modo geral. Eu preciso subdividir. E é esse o trabalho da sociologia enquanto ciência, tá certo? Então, vejam, a sociologia, ela surge aí no século XIX, a partir do desenvolvimento do iluminismo, né, dos filósofos contratualistas, e 3 pensadores são essenciais para compreender a sociologia. Evidente que esses pensadores são datados, eles são do século XIX. Hoje, nós os lembramos, mas os usamos pouco, porque nós temos muitos outros sociólogos mais atuais, mais interessantes, que estão aí com pesquisas muito mais recentes. Mas o que esses 3 pensadores fazem, o Marx, o Durkheim e o Weber, é construir estruturas de pensamento para explicar a sociedade. E o que eles têm de muito interessante é que, se vocês observarem, eles são contemporâneos. Todos são do século XIX. E apesar de serem contemporâneos, eles não conheceram a obra do outro. Então, naquele tempo não tinha internet, as informações não eram transmitidas com facilidade, e nem o Marx conheceu o trabalho do Durkheim e do Weber, como o Durkheim não conheceu o trabalho do Marx e do Weber, como o Weber não conheceu dos outros 2. Eles não tiveram contato um com o outro, né? E cada um fez um tipo de sociologia diferente em um lugar do mundo diferente. O Durkheim na França, o Marx, apesar de alemão, fez na Inglaterra, porque ele esteve exilado a maior parte da vida dele, e o Weber na Alemanha. Cada um deles fez um modelo de sociologia distinta. E que tipo de sociologia que eles vão fazer? O Durkheim vai fazer uma sociologia que vai tentar explicar a vida social a partir de uma compreensão evolucionista da vida social, na qual ele compara a sociedade com seres vivos, né? Então ele vai ter uma grande influência, uma influência muito importante do pensamento darwinista, que vai explicar o desenvolvimento da vida social da mesma maneira que se explica o desenvolvimento dos seres vivos. O Karl Marx vai tentar explicar a vida social a partir da compreensão dos processos de conflitos que fazem parte da vida social e dos processos de exploração do processo de trabalho. Ele vai trabalhar com a ideia de que o trabalho é a categoria fundante da humanidade, uma vez que é no processo de trabalho que a gente transforma as mercadorias ou transforma a natureza, tornando a natureza útil. E esse processo de transformação da natureza, quando o homem vai à natureza e utiliza a natureza para os seus propósitos, ao transformar a natureza, o homem transforma a si mesmo. E daí tem um problema importante para o Marx, que é o fato de que as pessoas que trabalham não se apropriam do fruto do seu trabalho, né? A maior parte da riqueza social vai para os donos dos meios de produção, para aqueles que contratam o trabalho e não para aqueles que trabalham. E o Max Weber, ele tem uma outra visão, né? Distinta do pensamento do Marx e distinta do pensamento do Durkheim. O Weber parte da ideia de que tudo que é humano não me é estranho, né? Ele parte da ideia de que eu posso compreender e que o trabalho da sociologia é compreender como que é a ação social. Ou seja, por que as pessoas fazem o que fazem? O que as leva a fazer as coisas? Qual é o objetivo delas? E a partir dessa compreensão da ação humana, de como os homens agem dentro da vida social, que ele vai tentar explicar as transformações culturais, econômicas e sociais. Tá certo? São 3 autores importantes, eles fazem parte da primeira unidade da disciplina de vocês. São 3 autores que não são difíceis, mas que sim, demandam reflexão, né? Eu espero que vocês leiam os textos e que fiquem atentos a importância dos conceitos trazidos por esses 3 autores. Além disso, na primeira unidade de vocês tem um texto
do Hobsbawm, que é um historiador inglês. Tem o terceiro capítulo do livro A Era das Revoluções, Hobsbawm. E esse capítulo da Era das Revoluções é muito importante para mostrar as condições da sociedade no surgimento do capitalismo, no surgimento da sociologia, né? Então, é um texto muito fácil e muito interessante de ler, além de ser um texto assim, fundamental para a gente manter aí o nosso conhecimento geral da vida social, esse texto do Hobsbawm. E eu peço que vocês leiam com atenção para compreender como se aconteceram, né, essas mudanças históricas e a importância dessas mudanças históricas para o tipo de vida, para o tipo de sociedade que nós criamos a partir do capitalismo. O tipo de sociedade que a sociologia vai aí tentar compreender.